Em se tratando de política no Brasil, parece que a gente vive num mundo literalmente paralelo, porque aqui acontecem coisas absurdas, abjetas o tempo inteiro. E não pense você que você está em um lugar seguro com a sua família, em todo e qualquer lugar. Os nossos filhos na escola, a gente numa padaria, a gente num point qualquer onde tenha movimentação, num posto de gasolina, num aeroporto, numa rodoviária ou em qualquer lugar. O perigo nos ronda em todos os lugares, principalmente de um tempo para cá. Desde o momento em que entrou essa onda bolsonarista no Brasil, repito, essa onda bolsonarista odienta que chegou no Brasil, as coisas mudaram e mudaram para muito pior. Eu acreditava que o Brasil estava livre de determinadas coisas até 8 de janeiro de 2023, quando aconteceu aquele quebra-quebra em Brasília, por conta de uma derrota que o Bolsonaro sofreu por conta da sua própria burrice. Ali ele inflou os seus seguidores a ponto de fazerem tudo aquilo que fizeram, e não foi pouca coisa, por não aceitar o resultado de uma derrota, levando a crer que o Bolsonaro é muito mais burro do que eu e do que você pode imaginar. O Bolsonaro, para começar, ele não teve a capacidade mínima de se reeleger em 2022, uma vez que ele era presidente da República, estava com a máquina na mão, mas o que um presidente da República não pode fazer, o Bolsonaro fez tudo e absolutamente tudo, e muito mais iremos descobrir daqui para frente. Sendo que não precisava muita coisa para o Bolsonaro se manter no poder, porque uma vez que ele era bem avaliado pelos seus seguidores, ele poderia ter continuado no poder se não fosse a sua estupidez, a sua burrice sistêmica, a qual ele é detentor. Ele e só ele. Neste sentido, correndo numa linha secundária, tem os seus sectários, seus seguidores. E o Bolsonaro começou renegando a pandemia quando chegou, de modo avassalador no Brasil, não comprando vacina, se envolvendo em todos os escândalos, o Bolsonaro estava no meio. Quando havia catástrofes naturais por todo o Brasil, o Bolsonaro saía para um outro lugar. A catástrofe estava, estou falando de modo metafórico, acontecendo aqui à minha esquerda, o Bolsonaro ia para uma praia se divertir. Na direita, como que estava dizendo assim, estou cagando para a nação. E as pessoas foram percebendo aquilo, mas mesmo assim, os seus seguidores mais ferrenhos continuavam o apoiando. O Bolsonaro pediu para arquivar inquéritos do filho Flávio Bolsonaro, quando se envolveu com rachadinhas no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O deputado Daniel Silveira, quando se meteu naquele enrosco, naquela encrenca com a justiça, o Bolsonaro deu-lhe um indulto. O Bolsonaro passou a mão e continua passando a mão na cabeça do seu filho Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro zombou de pessoas que estavam com falta de ar nas UTIs na época da Covid. O Bolsonaro usou o cartão corporativo para tudo que ele iria fazer. Inclusive aqui em Sorocaba, quando ele esteve em uma motociata, o Bolsonaro também usou o cartão corporativo para abastecer todas aquelas motos e pagar os comes e bebes dos seus apoiadores. O Bolsonaro fez tudo que um chefe de nação não pode fazer. Heleno, mas o que um chefe de nação pode fazer? A começar a dar exemplo. Quem que é a pessoa mais vista em qualquer país? O seu presidente,
o seu primeiro-ministro, o seu chefe de Estado, ele se torna referência como um todo. Ele tem que dar exemplo, e bons exemplos, porque quando ele desliza em qualquer ponto, a mídia, as pessoas começam a perceber aquilo. Olha, se o presidente está fazendo isso, porque eu já vi muito isso. Pessoas falando assim, pessoas aleatórias falando assim, eu vou passar por cima de tudo, até por cima do presidente. A coisa é muito mais séria do que você pode imaginar. E ontem, como se tudo o que aconteceu e que acontece no Brasil não bastasse, ontem, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, um terrorista bolsonarista de Santa Catarina, que em 2020 tentou ser vereador pelo PL, partido que ainda agrega o Bolsonaro, foi em Brasília cheio de explosivos, com instinto suicida e se suicidou, explodiu. Quem diria, mas nem nos meus maiores devaneios, um dia eu imaginei que o Brasil iria passar por isso. Claro que houve aquilo em Brasília, aquele quebra-quebra, bombas colocadas em caminhões de combustível no aeroporto de Brasília, onde poderia ter matado centenas de pessoas, ou até milhares de pessoas, uma vez que era final de ano. E graças a Deus não aconteceu. 8 de janeiro, repito, aconteceu aquele quebra-quebra, mas ontem foi a gota d'água. Aquele camarada, Francisco Vanderlei Luiz, parece que é o nome dele, de Santa Catarina, frustrado, não contente com o trabalho dos ministros do STF, chegou carregado, acoplado com vários explosivos, a ponto de ceifar sua própria vida. Que loucura é essa e que causa é essa que um cidadão desse defende ou que defendia porque jaz? E o Brasil corre esse risco iminente, porque, repito aqui, no Brasil de plantão, não estamos livres de nada, em nenhum lugar que estivermos sozinhos ou com os nossos entes queridos, porque o perigo continua nos rodando em todos os lugares. E se você me perguntar, Heleno, mas você acha que o Bolsonaro foi conclamado nas urnas, o nome dele foi sufragado nas urnas, pelos seus defeitos? Eu te digo mais, tudo isso aconteceu a favor do Bolsonaro quando ele foi eleito e depois foi muito bem votado. Não dá para ignorar 51 milhões de votos que ele teve. Foi apesar dos seus defeitos. Quando ele se apareceu como paladino da moralidade, mentiroso como ele é, ele ali estava dizendo, olha, quem tiver algum problema de ordem psicológica, emocional, ou de desvio de caráter ou de conduta que queira expor e que está enrustido, se espelhem em mim, porque eu sou tudo isso que vocês precisam. E isso aconteceu conforme o Bolsonaro pediu. Os seguidores do Bolsonaro, salva-se um ou outro que possui boa conduta, bom caráter, que é gente do bem, como eles dizem serem do bem. Quando você vai analisar essas pessoas, você descobre que a vida dessas pessoas não vale muito a pena, além da Polícia Federal investigar, e isso vale muito a pena serem todos investigados, porque essas pessoas são da escória da sociedade. É o tipo de gente que eu não quero perto de mim. E as coisas estão acontecendo, e isso é só a pontinha do iceberg que está para acontecer. Meteoros irão cair. A Polícia Federal está investigando e Dr. Paulo Gonet ou dá um jeito de colocar Bolsonaro na cadeia já, ou a coisa pode se complicar cada vez mais no Brasil. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão,
O nosso canal já está chegando a 15 mil inscritos em aproximadamente 30 dias. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta. Grande abraço.